você, Vini. Bom, meus amigos, boa noite a todos que estão na Europa, aqueles que nos assistem pelo Brasil, ainda uma boa tarde. A gente agradece pelo convite, eu fico sempre muito honrado quando sou convidado a falar para instituições espíritas da Europa, porque nós precisamos ser muito gratos àqueles que aí nestas terras fizeram tanto pela doutrina espírita. Na Inglaterra mesmo tivemos a figura inesquecível de William Crookes, como não se lembrar também de Arthur Conan Doyle e tantos outros que num período difícil em que ser espírita realmente exigia, além de tudo, uma coragem para se declarar espírita ou para estudar os fenômenos com honestidade, como foi feito por William Crookes e pelo Arthur Conan Doyle, citando apenas estes dois, de muitos outros. Eu que sou um grande admirador do trabalho de Leon Denis, nosso querido apóstolo do Espiritismo, aí próximo na França, e nós poderíamos citar aqui Gabriel Delane, Camilo Flammarion, Alexander Aksakov, já ali na Rússia, César Lombroso na Itália, enfim, são vários e vários nomes de estudiosos, sem falar das médiums, a Zapia Paladino, a Florence Cook, todos estes que dedicaram a sua vida ou parte dela para que hoje pudéssemos estar aqui, falando de espiritismo com uma certa tranquilidade, até com um certo conforto, já que não somos mais perseguidos e os nossos embates são muito mais num estilo, num sentido diferente daqueles que foram vivenciados por esses grandes nomes que eu já citei. Então a gente fica aqui mais uma vez registrada a nossa gratidão, nosso muito obrigado pelo convite. E o tema que nos foi solicitado, doentes e doenças, é uma referência de um capítulo do livro Estante da Vida, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito Irmão X. Eu tenho tido assim um carinho muito especial com o Irmão X. Essa semana é a terceira live que eu faço, a terceira que eu utilizo reflexões deste espírito. Porque ele tinha uma característica de contar histórias, de trazer relatos do Evangelho, alguns contos, que a gente olha e precisa entender que aquilo tem uma lição para nós. Mesmo nesse caso que eu vou falar aqui hoje, a gente não tem registro. Será que aconteceu assim? Será que realmente aconteceu aquilo que será falado? Independente se aconteceu ou não, se alguns detalhes são verídicos ou não, aqui é necessário retirar o chamado espírito da letra. É necessário olhar para a alegoria, para a quantidade de símbolos muitas vezes colocados e extrair algo para a nossa vida, para que a gente, enquanto viajores encarnados, consiga olhar para a encarnação e às vezes dizer, poxa, eu acho que eu me situo nessa história contada por Irmão X. Que esse é o ponto. Quando Jesus contava aquelas parábolas na sua época, não era algo simplesmente para que ficássemos hoje aqui discutindo alguns detalhes que não são de caráter assim, que vai nos proporcionar progresso. Então é para a gente olhar para a parábola, e como vai dizer Karl Schutel no seu livro, Ensinos e Parábolas de Jesus, toda parábola do mestre vai nos trazer um fundo moral. Então, se a gente não tiver um cuidado especial ao olhar, ao ler a parábola, a gente vai simplesmente ler, não vai retirar o fundo moral, e a gente pode ficar um pouco mais inteligente, mas nem sempre um pouco mais espiritualizado, nem sempre um pouco mais moralizado, digamos assim. E este capítulo, então, o de número 32, repito, para quem quiser depois acompanhar, eu até recomendo que façam isso. O livro, para quem chegou depois, é o Estante da Vida. Então, o Estante da Vida é uma das obras psicografadas pelo Chico, ditado por Irmão X, e, repito, é intitulado, então, Doenças e Doentes. Eu vou colocar aqui, para quem quiser depois acessar, essa aqui é a última versão, editada pela FEB, mas certamente pode ter outras aí com outras capas, mas o foco é realmente o livro e o capítulo. E lá,
Irmão X começa nos fazendo um alerta, e este alerta vale para hoje. Diz ele: o respeito aos doentes é dever inatacável, mas vale descrever a ligeira experiência para a nossa própria orientação. Quando ele fala que o respeito aos doentes é dever inatacável, é porque, primeiro, ele vai trazer aqui uma reflexão, e como era do seu estilo, com uma certa pitada de humor. Irmão X tinha ali, em muitos momentos, às vezes até uma ironiazinha fina, mas sempre com o intuito de nos provocar reflexão e progresso espiritual, progresso moral. Então ele fala: olha, não é que essa história eu estou agora atacando os doentes ou zombando das doenças. Não. Isso vale para trazer para nós um pouco de compaixão para com os doentes. Porque, repito, talvez ao ler este capítulo a gente possa trazer uma ideia um pouco equivocada. Sim, é necessário ter compaixão por aqueles que sofrem. É necessário olhar para aqueles que estão doentes, e vivemos um período, por exemplo, de uma pandemia, em que muitas pessoas passam por dificuldades diversas e não tratá-las com indiferença. Então é um dever nosso ter um olhar compassivo, ter um olhar de misericórdia, de entendimento, de preces, é aquilo que nós podemos muitas vezes fazer. Então, o irmão X, ele ressalta isso no começo, e continua dizendo, então, a sua experiência, né, para a nossa própria orientação. Diz ele: penetráramos o nosocômio hospital, acompanhando um assistente espiritual que ingressava no serviço pela primeira vez. Então a gente vê aqui agora irmão X acompanhando um assistente espiritual, inexperiente. E por isso mesmo era ali tão adventício, forasteiro, alguém que chegava de fora, né, para uma experiência nova, em matéria de enfermagem quanto eu próprio. Então, os dois inexperientes, os dois vão se deparar com o seguinte quadro: atender a 4 irmãos encarnados sofredores. O nosso encargo inicial nas tarefas do magnetismo curativo. Designá-los por números. Então, eles não vão colocar nome em ninguém, até em respeito aqui aos pacientes. Então, em arejado aposento, abeiramo-nos deles, depois de curta oração. Então, espero que estejam conseguindo acompanhar. Irmão X, com um espírito, chega num hospital para atender 4 doentes. Todos dois, como foi dito, inexperientes. Todos dois agora lidando com uma situação nova. E a gente sabe que a inexperiência muitas vezes nos abre portas para que hajamos de maneira equivocada. Nem sempre mal intencionada, pode ser uma maneira equivocada na intenção de ajudar. Bom, mas eu não vou dar muito mais aí o spoiler, não sei, não posso avançar muito, senão eu já conto o final do capítulo. Mas vamos lá então. E aí eles chegam e começam a atender um a um. O amigo de número 1 arfava em constrangedora dispneia, ou seja, dificuldade de respirar. Eu estou explicando aqui alguns termos porque eu também tive dificuldade. Quando eu fui ler, eu tive que ir no dicionário. Então, eu tenho o costume de colocar aqui entre parênteses, até para facilitar o entendimento. Então, o amigo de número 1 arfava em constrangedora dispneia, suplicando em voz baixa. Gente, vamos ver os detalhes aqui. Voz baixa. Eu ressalto isso porque depois a gente vai ter uma mudança no quadro aqui e esses detalhes são interessantes. Então, o que é que esse amigo número 1 dizia quando foi visto? Valei-me, Senhor. Ai, Jesus, socorrei-me, ó divino Salvador. Curai-me, e já não desejarei no mundo outra coisa senão servir-vos. Então, aqui fecha-se o quadro do paciente número 1. E aí eu pergunto para vocês, né, de uma maneira retórica,
me coloquei também para refletir, é aquela vontade que brota, aquela vontade de ajudar os outros, que brota de uma maneira inexplicável quando estamos numa situação desconfortável. É o que eu vou explorar mais aqui no quarto paciente, mas já deixo aqui já adianta um pouco o assunto. É aquela ideia de barganha. A gente vai perceber, de certa forma, nos quatro. É aquela ideia de você me cura, Deus, e eu te pago de alguma maneira. Então é uma condição. A gente cria ali uma espécie de negócio com Deus, ou negócio com os espíritos que nós oramos e pedimos auxílio. E coloco, olha, se vocês me curarem, não vai ter ninguém na cidade que vai fazer mais a caridade do que eu. Então a gente observa que isso é possível. É possível. A gente tem alguns quadros de pessoas, por exemplo, que experimentaram as chamadas EQMs, experiências de quase morte, em que essas pessoas voltaram enxergando o mundo de outra maneira e se tornaram mais solidárias do que antes. Então, a gente não pode dizer que isso é impossível, mas é necessário compreender que a gente tem as oportunidades de fazer esse movimento, de servir, como colocou o paciente 1, mesmo antes de ficar doente. É muito comum, por exemplo, quando a gente está conversando com alguém e fala do trabalho de assistência, e assistência é bom dizer, porque às vezes são realidades diferentes, aquela que eu vivo aqui no Brasil, daquela que vocês vivem na Europa. Às vezes são realidades diferentes, né, de acordo com a desigualdade social de cada país, as necessidades são diferentes. Então, às vezes eu vou falar de um trabalho aqui muito comum, por exemplo, que é o trabalho de doação de cestas básicas, ou de sopas fraternas, ou de almoços, de jantares, em que as pessoas fazem e levam para quem mora na rua, para quem não tem dinheiro para comprar comida. Então, esse é um tipo de assistência que muita gente vive adiando. Ah, não, mais na frente, não, depois eu faço. Quando eu aposentar e tiver mais tempo, eu até brinco, né? Às vezes a gente não aposenta, às vezes a gente desencarna antes de aposentar, e aí aquilo que a gente ficou adiando muito para frente pode não ser colocado em prática, porque a morte pode nos chamar a qualquer momento. Ou pode-se levar em conta também outro tipo de assistência, que não esta vinculada aos aspectos materiais. Nós estamos às portas aí do mês de setembro, que é um mês que se fala muito da prevenção ao suicídio, e hoje, às vezes, se a gente mandar uma mensagem para alguém desejando ali um bom dia, perguntando como essa pessoa está, a gente pode simplesmente, a partir de um gesto simples, demonstrar ao outro, olha, eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te falar algo, para ler alguma mensagem, se você assim quiser. Se você não quiser, eu só te escuto. Enfim, são muitas as possibilidades da gente servir, como esse paciente 1 colocou aqui, na prece que ele fazia, sem que necessariamente estejamos à beira da morte, sem que sejamos visitados por uma doença complicada. Então é importante que a gente faça essa ressignificação da própria vida enquanto temos maiores condições. Essa barganha estabelecida pelo primeiro, mas que de certa forma será replicada basicamente por todos os outros, ela foi estudada como um fenômeno quase que normal daqueles que estão ali numa situação quase que irreversível no processo de doença. E quem estudou, num livro muito bonito que eu recomendo, é a Elizabeth Kubler-Ross, num livro chamado, vou colocar aqui para facilitar, Sobre a Morte e o Morrer. Gente, é um livro magnífico, assim, vale, tem um tempo que eu já o li, mas eu me recordo, assim, a gente lê e fica impactado com os diálogos que ela fazia com os pacientes enfermos, ao lado ali de um capelão, alguém vinculado à religião, conversava com a equipe médica, com a família, e ali analisando. E ela percebeu que, diante das atitudes próximos da morte, do que ela chama aqui de morrer, ela dividiu em 5 estágios. O primeiro estágio, e não quer dizer que todos passam nessa sequência, e nem que todos passarão por todos os estágios. O primeiro estágio é o da negação e o do isolamento. Então a pessoa ela nega que está doente, ela nega que foi diagnosticada com uma doença mais grave, ela se recusa, é um processo de negação, não quer acreditar.
Então, nesse processo, ela pode buscar um outro diagnóstico, ir num outro médico, buscar um outro hospital, porque ela nega. E aí ela pode até se isolar, e nesse um isolamento até íntimo, de dizer, não, eu não estou doente, e tentar, às vezes, viver a vida como se não estivesse com aquela doença. O segundo estágio, a raiva. A gente às vezes sente raiva, raiva de Deus, às vezes. Poxa Deus, logo eu que sou espírita, faço palestra, que estou aqui dirigindo um centro espírita, que levo cesta básica, que estou aqui no trabalho de prevenção ao suicídio, logo eu sou visitado por uma doença incurável. Então ela trabalha essas questões e a gente às vezes se revolta com a própria ciência, se revolta, repito, com a divindade, com a sociedade, com os familiares. O terceiro estágio é da barganha, em que aí a pessoa meio que dá uma acalmada e começa a barganhar, a fazer pelo menos a intenção de fazer uma troca, né? Eu troco a minha doença por uma mudança de comportamento, troco por isso, dou imóveis, dou dinheiro. Então é nesse sentido. Um quarto estágio é o estágio da depressão, em que a pessoa fica ali um pouco mais abatida, e o quinto e último estágio é o da aceitação, que são aquelas pessoas doentes, com um prognóstico ali nada animador, às vezes com dores lacinantes, com dores muito complicadas de serem suportadas, mas são indivíduos que trabalharam dentro de si a aceitação. E o Chico chegava a dizer, deixa eu só cumprimentar a amiga Juliana aqui, hoje a gente está, eu estou no Brasil falando para um centro em Londres, e tem aqui a Juliana que está lá em Montevidéu, no Uruguai, também tem aqui a Lismar que deixou uma mensagem de São Paulo. Então, que bacana, sejam todos muito bem-vindos. Então, Kübler-Ross vai trabalhar esses estágios. E é interessantíssimo, porque a gente replica aquilo, mesmo que numa doença que não é tão grave, a gente passa pelo processo de negação, de raiva, de barganha, de depressão, fica ali deprimido, e depois aceita, em alguns casos, porque há pessoas que desencarnam antes da aceitação. E nesses quadros, elas entrarão no mundo espiritual com mais dificuldade. Então, o Chico Xavier chegava a dizer que o processo de aceitação já é metade do caminho andado. Inclusive, aqueles que aceitam melhor as coisas, e aceitar não quer dizer acomodar, que às vezes faz uma confusão de pessoas, não, eu aceitei a doença, e não tomam remédio, não vão atrás de um atendimento médico, porque se dizem resignadas. Nesse caso, são acomodadas. E aí o Chico dizia então que é meio caminho andado. E a própria experiência tem trazido alguns estudos nesse sentido, de que as pessoas que aceitam melhor aquilo que acontece, elas se dão melhor com a vida, adoecem menos, encontram forças para superar, e às vezes mesmo que não supere a doença, a gente vai falar disso mais para frente, mas elas desencarnam e deixam um legado. Mas eu já estou avançando muito. Vamos focar aqui agora no segundo paciente. O segundo implorava sob as dores abdominais em que se contorcia. Então, o que, que ele dizia? E o verbo aqui, implorar. Ó meu Deus, tende misericórdia de mim. Concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente a vossa vontade. Outra barganha. Então, primeiro Deus dá saúde, depois ele vai procurar exclusivamente a vossa vontade. Isso aqui é algo, meus amigos, eu não sei se aí em Londres, na Europa, no Uruguai com a Juliana, depois vocês podem comentar aqui no chat, pelo menos o do YouTube, eu estou vendo, deixa eu ver se do Facebook. Do Facebook eu não estou conseguindo visualizar os comentários, mas no YouTube sim. Se também é um hábito muito comum fazer a oração do Pai Nosso. Porque, de certa forma, no Pai Nosso, nós já fazemos esse compromisso que o paciente 2 queria fazer. O que a gente fala no Pai Nosso e às vezes não presta atenção, porque a gente faz a prece quase que de uma maneira maquinal, de uma maneira muito automatizada, a gente fala lá assim, que seja feita a vossa vontade. Que seja feita a vossa vontade. Aqui, dependendo da tradução, assim na terra como no céu.
Então a gente já tem esse compromisso de ser submissos, repito, não naquela submissão passiva, mas somos submissos às leis divinas, porque a gente não consegue mudar a lei de Deus. Então essa submissão do seja feita a vossa vontade é importante. Mas talvez a vontade de Deus é que a gente faça algo para modificar aquela realidade. E quando a gente fica submisso, passivo e não ativo, a gente não está cumprindo a vontade de Deus, a gente está simplesmente com uma interpretação equivocada. Então é necessário correr atrás, é necessário pedir, inclusive. Aqui não estou condenando nem a pressa que eles fazem, só destacando que esse compromisso do procuraria exclusivamente a vossa vontade, a gente já faz. Quando, por exemplo, faz a oração do Pai Nosso. E é interessante também ressaltar um ponto aqui que estava esquecendo. Que seja feita a vossa vontade, e se a gente pudesse colocar um vírgula, desde que a vossa vontade seja de acordo com a minha vontade. Que se não acontecer como a gente espera, a gente às vezes cria uma expectativa, fala, vou fazer uma prece e vai acontecer desse jeitinho. De repente a gente se vê indignado com Deus. Ah, Senhor, mas você não viu minha prece? Eu pedi daquele jeito. Essa semana até uma das palestras que eu fiz, depois se quiser pesquisar, está no meu canal do YouTube, chama O Devoto Incompreensível. Devoto é aquele que tem uma devoção à divindade, a santos, enfim. Ele faz uma prece das mais bonitas e fala, pronto, agora eu sou aqui o seu escravo, sou o seu servo. Fazendo-nos lembrar até do diálogo ali de Maria com o anjo Gabriel, né? Realiza-se em mim a sua vontade, Senhor. E de repente começa a acontecer coisas na vida desse devoto, que aí ele cai abatido. Problemas graves, eu sei. O algodoal dele pega fogo e toma um prejuízo financeiro, o filho passa por um problema de saúde, tudo assim, um em cima do outro. O filho passa por um problema de saúde que precisaria, então, de uma cirurgia de emergência, o pai dele, de repente, desencarna, tudo em questão de minutos. E ele fica tão perturbado com aquilo que ele cai e vai ficar acamado. Então, ali, o benfeitor, irmão X, novamente trabalha essa ideia da gente compreender que nem sempre aquilo que a gente pede é o melhor para nós. E talvez as experiências, mesmo as mais negativas, trazem em si profundas lições. E aí o terceiro paciente vai dizer assim, Humberto de Campos relatando, aproximamo-nos do terceiro, que mal aguentando tremenda cólica renal em recidiva, tartamudeava ao impacto de pesado suor. Piedade, Jesus, salvai-me, tenho mulher e 4 filhos. Salvai-me e prometo ser-vos fiel até a morte. Aqui mais uma vez, outra barganha. E a fidelidade colocada aqui, fidelidade que cá entre nós, né, meus amigos? Já é uma obrigação que a gente não consegue cumprir. É bem verdade. Quando eu falo de fidelidade, automaticamente eu já me lembro de outro livro de Humberto de Campos, esse espetacular, Boa Nova, capítulo 15, Joana de Cusa, em que ali Jesus fala, vai filha, ser fiel. Porque a fidelidade a Deus, às vezes, é desconfortável do ponto de vista material. Às vezes, a infidelidade a Deus é mais cômoda, é mais prazerosa. A fidelidade a Deus, às vezes, implica em prejuízos financeiros, implica ter uma vida mais simples, implica ter o corpo queimado, vivo, como aconteceu com Joana de Cusa. Fidelidade a Deus implica sacrifício físico, pessoal, em prol da redenção espiritual. É que a gente, muitas vezes, limitado aos olhares mundanos, terrenos, apenas daquilo que nós conseguimos compreender com os olhos físicos, a gente não consegue compreender a amplitude que é essa fidelidade proposta por Jesus para Joana de Cusa, porque muitos de nós talvez negaríamos ao mestre, ainda mais aquela situação, tendo ao lado um filho.
Mas quando a gente lê algumas lições, a gente começa a ter uma vaga ideia, uma vaga noção daquilo que realmente a vida espera de nós. E aí, por fim, vai dizer então aqui Humberto de Campos, clamava o de número 4, carregando severa crise de artrite reumatoide. Artrite reumatoide é uma doença, que muita gente talvez já tenha ouvido falar, que acometeu, por exemplo, Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, além de ter ficado cego nos últimos 20 anos da sua vida, ele nos últimos 30 passou deitado, preso a um leito, vitimado por artrite reumatoide. Então, faço só esse parênteses aqui. O que o quarto falava então? Jesus, Jesus, ó divino médico, atendei-me, amparai-me, dai-me a saúde, Senhor, e, olha a barganha, dar-vos-ei a vida. Então, a gente vê algo em comum nos quatro. Os quatro barganhando com Jesus, os quatro calmos, tranquilos, aqui eu falo calmos no sentido da fala, né? Suplicava, implorava, tartamudeava, o outro clamava, todos eles com gestos assim, apesar das dores, mas um gesto de calmaria diante da necessidade que apresentavam. E todos os quatro utilizando adjetivos maravilhosos para se dirigir a Jesus. Divino Salvador, no outro aqui vai falar divino médico. Então, enfim, eles estavam aqui meio sintonizados uns com os outros. E aí, acontece então, nosso orientador enterneceu-se, diz o irmão X. Comovia-nos deveras ouvir tão carinhosas referências a Deus e ao Cristo. Tantos apelos com inflexão de confiança e ternura. Então, poxa, eu estou lendo aqui com muitas pausas, mas se vocês depois fizerem a leitura continuada, e fizer uma pausa quando o quarto acaba de falar, a gente vai ter essa ideia. Quanta confiança, ternura. E aqui no Brasil temos uma brincadeira por conta de um humorista que falava assim, sabe de nada inocente, né? Estamos inocentes aqui, acreditando em tudo isso que foi falado. E irmão X e o enfermeiro espiritual também, numa situação de realmente confiança ali. Mas vejamos o que é que vai acontecer então. Sensibilizados, pusemos-nos em ação. O chefe esmerou-se. Exímio conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísceras aqui, sanou disfunções ali, renovou células mais além, e o resultado não se fez esperar. Recuperação quase integral para todos. Entramos em prece, agradecendo ao Senhor a possibilidade de veicular-lhes as bênçãos. E aí, meus amigos, o que é que o irmão X vai dizer? No dia imediato, um dia depois, no dia imediato, quando voltamos ao hospital pela manhã, o quadro era diverso. Então, aqueles que estavam calmos, tranquilos, antes, agora estavam diferentes. E como será que eles estavam? Melhorados com segurança, os doentes já nem se lembravam do nome de Jesus. E alguém pode se perguntar aqui agora, William, mas Jesus não está nem aí com isso. Né? E realmente, para a gente chamar Jesus de divino médico, divino amigo, mestre dos mestres, salvador, guia, modelo, isso não faz diferença para Jesus. Jesus não quer ser elogiado, não quer ser bajulado. Ele espera com que nós o sigamos. E o que a gente vê, às vezes, a gente se esconde por detrás de palavras maravilhosas que direcionamos a ele, mas os nossos atos estão totalmente em oposição àquilo que ele ensinou. Então a gente pensa que basta encher a bola do mestre, basta falar bem dele, que pronto, estamos salvos. E ele tem que lembrar o que ele mesmo disse, não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. É necessário fazer a vontade do Pai.
E isso, meus amigos, é fazer a vontade do Pai, não implica nem mesmo que sejamos cristãos. Na verdade, cada vez mais eu compreendo que às vezes estamos no cristianismo porque precisamos. A gente fica chocado muitas vezes com alguns comportamentos daqueles que têm Jesus como Salvador, como guia, como modelo, mas foi ele mesmo que disse que veio para os doentes e não para os sãos. Então a gente às vezes carrega o rótulo de religioso, de isso, de aquilo, mas estamos distantes da prática. É claro que não estamos ainda perfeitos. Na verdade, Jesus nem buscou 12 seres perfeitos para serem seus apóstolos. Cada qual deles tinham ali as suas limitações, as suas fragilidades, mas todos eles tinham a disposição de ser melhor. Todos eles reconheciam as fragilidades e buscavam o progresso. Judas Iscariotes, por exemplo, tombou. Mesmo caminhando próximo de Jesus, faz o processo de traição, cai numa culpa, cheio de remorso, e vai se matar. Simão Pedro fracassa, nega Jesus 3 vezes, mas faz o movimento de responsabilização. Arrepende, assume a própria responsabilidade e busca forças para ser o grande Simão Pedro que nós conhecemos. Mas antes de ser esse grande Simão Pedro, entre a negação e a sua desencarnação, Simão falhou muitas vezes. Simão, ele tinha ali aquele lado muito impulsivo que o acompanhou ao longo da sua existência. Então Jesus não espera de nós a santidade, espera a disposição sincera e verdadeira de modificarmos-nos, mesmo que a gente nem cite o nome de Jesus, mas que a gente vive tal qual Jesus nos ensinou. Este é um ponto. E aí, então vamos voltar aqui na lição. Melhorados com segurança, os doentes já nem se lembravam do nome de Jesus. E aí, o que acontece então? O enfermo de número 1, vocês lembram que ele falou lá, arfava em dispneia, suplicando em voz baixa, fez lá uma barganha, querendo servir? O enfermo de número 1 agora se reportava exasperado. Então, para quem não tinha ar antes, agora está exasperado. Ao irmão que faltara ao compromisso de visitá-lo na véspera. E dizia assim: aquele malandro pagará. Já estou suficientemente forte para desancá-lo, para espancá-lo. Não veio como prometeu, porque me deve dinheiro. E, naturalmente, ficará satisfeito em saber-me esquecido e morto. Não veja o comportamento do paciente 1, como se modificou. De alguém faltando ar, tranquilo, agora pedindo a Deus ajuda, agora, no outro dia, já estava querendo se vingar do irmão. Isso me fez lembrar da parábola do credor incompassivo, que tem a dívida perdoada pelo rei, e de repente sai da conversa com o rei e vai cobrar de maneira dura e violenta aquele que lhe devia. Então, poxa, o enfermo número 1 poderia estar desencarnado. De repente ele recebe a melhora e se torna alguém que desejava vingança, porque o irmão não lhe visitara no hospital no dia anterior. Então vejamos a mudança de comportamento. E a pergunta que eu faço é, antes de encaminhar para o final, só para a gente já ir pensando: e se esse enfermo tivesse alta médica ali agora, o que ele faria? Talvez ele colocaria em prática aquilo que ele exasperava, de ir desancar, espancar o irmão. Bom, e o segundo enfermo? O segundo ele dizia esbravejava, gritava: ora essa, por que me vieram perguntar se eu queria orações?
Já estou farto de rezar. Quero alta hoje. Hoje mesmo. E se a situação em casa não estiver segundo penso, vai haver barulho grosso. Ou seja, alguém extremamente autoritário. Primeiro que ele se coloca na condição de médico, né? Agora ele é que sabe quando é que vai ter a alta. Quero alta hoje. A gente vê muito isso na atualidade, né? Muita gente, enfim, atuando em funções que não são as suas. Já estou farto de rezar. Então, para quem estava humilde no dia anterior, pedindo a Deus ajuda, vamos lembrar aqui o que o segundo falou. Ó oh, meu Deus, tem de misericórdia de mim. Agora já estava farto de rezar, querendo alta. E se na casa dele não tivesse segundo pensa, vai haver barulho grosso. Barulho grosso implica um gesto de violência, talvez um tiro. Mas, enfim, simboliza aqui alguém autoritário e alguém violento. E eu pergunto, a alta médica para esse seria a melhor solução? O terceiro reclamava: quem falou aqui em religião? Não quero saber disso. Chamem o médico. E gritando para a enfermeira que assomara, que chegara à porta, disse. Lembra? Gritando. Lembra que o verbo lá atrás estava assim, calmo, falava, suplicava. Agora, gritando para a enfermeira, disse: moça, se minha mulher telefonar, diga que sarei e que não estou. Esse terceiro aqui foi o mesmo que falou assim: salvai-me, Jesus, tenho mulher e 4 filhos. Agora ele fala: se minha mulher ligar, fala que eu sarei que não estou. Quer dizer, a família que ele usou como argumento, eu tipo assim, olha, eu sou o único lá em casa que estou empregado, talvez, né? Estou aqui agora acrescentando por minha conta, só eu tenho emprego, me cure porque o meu trabalho garante o sustento do lar, os outros estão desempregados e tal. Agora, a família que ele utilizou como argumento forte para pedir ajuda, agora não demonstrava a mínima saudade, o mínimo comprometimento para com as 5 pessoas que estavam na sua casa, a esposa e os 4 filhos. Falando em 4, vamos para o paciente número 4, que vociferava para a jovem que trouxera o lanche matinal: saia de minha frente com seu café requentado, antes que eu lhe dê com este bule na cara. Então vejamos, alguém que estava ali até pouco tempo chamando Jesus de divino médico, dai-me a saúde, Senhor, dar-vos-ei a vida, tratando desse jeito aquela que lhe trazia o café, aquela que lhe amparava, lhe acolhia. Meus amigos, e cá entre nós, não sei se todos vocês que me assistem aqui já ficaram internados no hospital, mas a generosidade da equipe que trabalha ali, não importa se é da enfermaria, se é na parte da nutrição, se é nossa, é de um carinho extremamente tocante. E ele agora ameaça essa pessoa de mandar a garrafa de café na sua cara. Por quê? Porque ele já estava bem, fisicamente bem. E eu pergunto também em relação a este quarto: a alta médica seria a melhor solução para o caso? E aí, irmão X continua dizendo: eu já estou caminhando para a metade final da nossa fala. Aqueles que quiserem fazer perguntas, né? A nossa amiga Vanise já colocou aí, mas eu gostaria de reforçar. Quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, pode ir dizendo aí no Facebook e no YouTube, que depois a gente seleciona aqui e tenta responder algumas. Não sei se tem alguém acompanhando também pelo meu Facebook pessoal, mas aí talvez a minha esposa está dando um apoio ali, ela pode também me mandar aqui no chat privado as perguntas feitas por lá, mas mais no final. Agora, por enquanto, vocês podem só perguntando, que eu vou levar de uma maneira contínua, que muita gente já está
curiosa aqui, sabendo o que aconteceu com esses 4 enfermos que foram curados e agora estão revoltados com a vida. Vamos lá então para finalizar essa história. Atônitos, irmão X e o benfeitor, diante da mudança à vida, recorremos à prece. E o supervisor espiritual da instituição veio até nós, diligenciando consolar-nos e socorrer. Então, gente, eu gosto de imaginar que isso faz a gente pensar um pouco além. Imagine 2 inexperientes, como nós falamos lá no começo da live, fazem aquele processo amoroso, né, faz a prece, manipulam os fluidos, como Kardec, né, fala muito disso no livro A Gênese, promovem a cura, no dia seguinte eles retornam e se deparam com esse quadro. 4 indivíduos doentes, 4 indivíduos aparentemente ali tranquilos, humildes, agora se mostram indivíduos vingativos, autoritários, que desprezavam as pessoas à sua volta, a família, que tinham impulsos de raiva, de violência. Imagine a cabeça de irmão X e do enfermeiro inexperiente. Então eles fazem uma prece e falam: alguém me ajude, pelo amor de Deus. E aí o supervisor espiritual da instituição, isso existe, né? Da mesma forma que aqui na Terra nós temos o diretor do hospital encarnado, nós temos um diretor espiritual do hospital. Então isso faz parte. Isso, igual nós temos aqui também pessoas responsáveis por cidades, nós temos espíritos vinculados às atividades daquela cidade, vinculados à atividade de um país. E nós temos o governador espiritual do orbe, chamado Jesus. Diga-se de passagem, eu sempre gosto de ressaltar, quem afirmou isso categoricamente como sendo Jesus o governador espiritual do planeta foi Leon Denis, lá no livro Cristianismo e Espiritismo, escrito em 1898. Emmanuel, depois, no livro A Caminho da Luz, trabalha melhor, amplia, de certa forma, essa ideia deixada ali inicialmente por Leon Denis. Bom, então eles fazem a prece e o supervisor do hospital se aproxima. Após ouvir a exposição do mentor que se responsabilizara pelas bênçãos recebidas, esclareceu, bem-humorado. Então agora o diretor do hospital espiritual vai falar com eles. Sim, vocês cometeram um pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde, com êxito desejável. Imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde. E nós vimos isso. A saúde melhorou, todos eles voltaram a ser os homens velhos de antes. Imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. E, sem qualquer delonga, o superior podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além e, com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos, com ligeiras alterações para a melhoria, foram restituídos ao estado anterior, para que não lhes viesse a ocorrer coisa pior. E alguém pode se perguntar, William, mas eles já estavam doentes. Como assim que a volta à doença tenha sido para que não viesse a acontecer coisa pior? Sim. Imaginemos aquele caso 1. Se aquele enfermo recebe alta hospitalar naquela condição, querendo vingar-se do irmão que lhe devia, e aquele paciente sai do hospital e comete um assassinato. Isso era algo muito pior do que a própria doença. Então, a doença foi uma proteção. Então, quando a gente fala, por exemplo, há mal que vem para o bem, isso é uma frase muito comum. Há males que vêm para o bem. Eu até gosto de refletir, ampliando um pouco isso. Será que não é todo mal que vem para o nosso bem?
Vamos pegar o caso específico dos 4 pacientes, dos 4 enfermos. Se eles fossem curados e mantivessem-se ali equilibrados, teria sido para o bem deles. Porque a partir daquela cura, eles tiveram, como nós temos muitas vezes, uma nova oportunidade de se refazer, de mudar hábitos, de fazer algo diferente do que se fazia antes. Diferente para melhor, é bom que se diga. Então, se a gente é curado, isso é bom, é uma maravilha. Mas a pergunta é: o que é que nós faremos com a cura recebida? Isso é que importa mais. O que é que eu vou fazer com isso que a vida, com essa segunda chance que a vida está me dando? Porque tem gente que faz assim, vivendo o EQM, que eu falei lá atrás, experiência de quase morte. Tem gente que pode sair dessa experiência e falar assim: nossa senhora, já que eu não morri mesmo, agora deixa eu continuar igual antes, porque se eu não morri é porque está dando certo, então não vou mudar o que está bom. E continua como antes. Às vezes até pior, porque fala assim: nossa, a gente precisa aproveitar a vida no sentido material da palavra. Ou a pessoa às vezes faz o movimento de se melhorar. Então, se ficamos doentes, a gente precisa entender que talvez também seja para o nosso bem. William, mas como assim? A doença para o bem? Como no caso que vemos aqui, que acabamos de ouvir, de ler, de refletir. Talvez a doença é algo que veio para que a gente erre menos, se tiver saúde. Talvez a doença é uma oportunidade para a gente dar uma acalmada nesse mundo agitado e tendo a oportunidade de olhar para dentro. Que a gente fala muitas vezes que não tem tempo para cuidar da saúde, mas daqui a pouco tem que arrumar tempo para cuidar da doença. A atividade física sempre deixa para frente. Não, depois eu faço, depois eu começo. E até no momento de pandemia, por exemplo, tem muitos canais de YouTube, por exemplo, mostrando atividades simples que podem ser feitas num quarto, num espaço praticamente sem sair do lugar. Movimentos, é claro, que precisam ser, né, feitos com cautela, porque cada um tem uma limitação, cada um tem uma necessidade talvez especial, mas é possível a gente tentar fazer algo para que o corpo não adoeça. Que é importante prevenir doenças, isso é importante. Kardec trabalha isso em vários momentos, que o corpo é instrumento de evolução para o espírito. Então, Leon Denis chega a falar, num dado momento no livro Depois da Morte, capítulo 9, de que a dor nos obriga a voltarmos para dentro de nós mesmos e a refletirmos. Ela nos ajuda a domar nossas paixões. A dor, diz Leon Denis, é o caminho do aperfeiçoamento. No momento em que, como o Divaldo gosta muito de dizer, e a reflexão é maravilhosa, em que o homem foi à lua, em que o homem explora cada vez mais o espaço, nós parece que ao mesmo tempo em que tudo isso é feito, parece que nós nos perdemos de nós mesmos. Nós tentamos nos conectar com alguma coisa fora e ao mesmo tempo nos desconectamos internamente. E a dor muitas vezes vem fazer isso, nos dizer: para, acalme-se, né? Respire, olhe à sua volta. Inclusive, um dos papéis da doença talvez é valorizar algumas coisas que não valorizávamos antes. Desenvolver a gratidão por aquilo que temos, por aquilo que podemos contemplar. Mas quando perdemos é que a gente busca valorizar, inclusive as relações. Talvez precisamos perder um parente na morte mesmo. Talvez é estando ali ao lado do seu túmulo que a gente vai tentar ressignificar e tentar voltar atrás e não vai dar conta. Então a dor nos promove isso. E alguém pode até pensar, falar: nossa, essas dores à beira do caixão não adiantam. E eu posso dizer que adiantam sim, porque a vida continua. Aquele ser que desencarnou continua encarnado e a gente continua aqui. Então eu posso ressignificar dali para frente, aproveitando a experiência dolorosa e negativa do passado. Né, como o Chico escreveu, né,
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Mesmo no leito de morte de um parente, a gente pode olhar para trás, assumir os próprios erros, ser tomado ali por um momento de um sentimento de culpa que vai nos invadir fatalmente, mas não podemos nos demorar nele. Como aconteceu, por exemplo, já citei aqui Judas, que demorou-se no processo de culpa cometendo suicídio. Mas se a gente assume aquela culpa, que não sentir culpa nenhuma é um psicopata. Então, assumindo a dose de culpa necessária para que isso promova arrependimento, responsabilização e mudança de conduta. Mesmo que aquele indivíduo que nós amamos esteja agora no mundo espiritual. Até porque, se a gente não faz esse movimento, daqui a pouco a gente também desencarna e vai continuar com esse comportamento no mundo espiritual. E vai reencarnar para depois, na encarnação, fazer essa transformação que a gente pode fazer a qualquer momento, estando encarnados. E um outro ponto em que a doença é algo que pode ser um bem, é porque ela nos convida, de certa forma, vou usar esse termo, para que sejamos exemplos de resignação para os outros. Eu já citei Jerônimo Mendonça, por exemplo. Dizem aqueles que o conheceram que você chegava perto do Jerônimo e você ficava com vergonha de reclamar perto dele. Às vezes as pessoas saíam de várias cidades do país e iam até Ituiutaba, que é uma cidade vizinha a que eu estou, Uberlândia. Ônibus iam lá visitá-lo, ônibus lotados de pessoas. E conta-se que as pessoas desciam do ônibus, dos seus carros, e quando chegavam e viam um indivíduo cego dos dois olhos, paralítico, com dores cardíacas, e cantando, muitas vezes, contando anedotas, recitando poesias, falando de Jesus, falando de espiritismo, as pessoas nem reclamavam, porque o exemplo dele na dor era o suficiente para provocar nessas pessoas uma mudança de pensamento em relação à própria vida. Então elas davam outro significado às próprias dificuldades. Então Paulo vai nos dizer, numa carta lá na Epístola aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Quando eu li isso aqui, eu falei, Paulo, mas você está errado, meu irmão. Que a gente tem essa mania, né, de achar que os superiores estão errados e nós, inferiores, certos. Eu pensei que Paulo não tem jeito. Não dá para dar graça em tudo, não dá para agradecer tudo. E aí a gente começa a pensar. E Emmanuel vem nos esclarecer. No livro Pão Nosso, comentando este versículo, Emmanuel vai dizer, e vou ler aqui apenas alguns trechos, a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Bom, então aqui agora Emmanuel está nos convidando a mudar a nossa visão em relação às coisas, que eu posso olhar para o calor e reclamar. Mas eu posso olhar para o frio e reclamar também. E aí? O que ele nos ensina é a olhar para tudo com um olhar de gratidão. E entender que tudo nos traz uma lição. William, mas como é que ele fala ali que a enfermidade adverte? Adverte. A dor física, e agora é Leon Denis que vai nos dizer, deixa eu ver aqui se eu acho o trecho que eu separei de Leon Denis, ele fala que a dor física, mais comumente, é uma advertência que o nosso corpo dá de algo que não está legal. Então, a dor nos previne de uma morte prematura, inclusive. Tem uma síndrome muito rara chamada síndrome de Riley-Day. Quem possui essa síndrome não tem sensibilidade à dor. Então, esses indivíduos que não sentem dores, segundo os estudos apontam, eles desencarnam jovens. Então, a dor é um alerta.
Igual uma febre, né? A febre vem me alertar de que algo no meu corpo não está bem. Então é um indício. Opa, algo precisa ser feito. Algo necessita de uma atenção especial. Vá ao médico. Então a dor nos adverte de algo. Quem não sente dor, desencarna cedo. Então esse é um ponto importante. Eu costumo comparar até com os nossos carros. Normalmente os carros eles possuem alguns dispositivos que nos indicam alguma anomalia. Se a pressão do pneu está baixa, aí ele apita. Aquele apito está indicando algo para ser observado. No nosso corpo não é diferente. Quando somos visitados por uma doença, quando somos visitados por uma dor, é como se a vida nos falasse: olhe para algum lugar. Algo está sendo feito de maneira equivocada. Se colocamos o dedo na tomada e levamos um choque, por exemplo, tem uma lição por trás do choque. Não coloque o dedo na tomada. Então é importante a gente observar para essas questões, para que a gente não fique o tempo todo só reclamando, 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 e não extraindo as lições, e nem se rebelando contra Deus. Porque até o processo de dor, de dificuldade, é, de certa forma, um socorro que a vida nos envia. Emmanuel, na mesma mensagem, ele vai dizer que nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Manjar aqui eu acho que ele estava se referindo a um prato. Muito gostoso, por sinal. Então não é nesse sentido. Eu gosto muito de pudim também. Nossa, pessoa, se todo alerta divino viesse em forma de pudim, se tudo que eu fizesse de errado, Deus mandasse um pudim de leite condensado. Eu não sei se na Europa, quem já morou no Brasil vai estar habituado aí, mas depois pesquise no Google aí. Eu esqueço, eu estou falando com um público predominantemente europeu e não sei se as expressões aqui são as mesmas de lá, alguma brincadeira, me perdoe quem não souber depois aí. Então, já pensou? Eu fico pensando, Deus podia mandar. Vanessa, está mutado o seu microfone aí? Eu acho que continua mutado. Aí. Eu só ia complementar. Aqui nós temos o pudim brasileiro também. Oh. Então pronto, tá perfeito, viu? Então eu fico pensando, se Deus me mandasse um pudim todas as vezes que eu fizesse algo errado, seria maravilhoso. Só que eu iria continuar fazendo errado. Por quê? Porque o pudim é algo que me agrada. Eu até brinco, Vanessa, de amigos, que se eu pudesse um dia visitar uma piscina de pudim, para mergulhar no pudim, jogar pudim para cima, passar pudim no cabelo, pudim em todo lugar, que é algo maravilhoso. Então, precisa gerar o desconforto. Precisa, para que a gente perceba, para que a gente reconheça algo que precise ser melhor direcionado. Então, eu vi que tem algumas perguntas aqui já, então, eu vou me encaminhar já para o final. Epíteto, epiteto, não sei direito, várias pessoas pronunciam isso de uma maneira diferente. Ele dizia, Leon Denis coloca no seu livro, Depois da Morte, que é um equívoco imaginar que a saúde seja um bem e a doença um mal. Aí a gente fala, esse pensador tá louco, né? Como muitos pensadores foram colocados na conta de loucos. Mas como assim é um equívoco imaginar que a saúde seja um bem e a doença seja um mal? Ele vai explicar. Usar bem a saúde é um bem. Usá-la mal é um mal. Usar bem a doença é um bem. Usá-la mal é um mal. De tudo extrai-se o bem, até da morte. Então, meus amigos, vejamos que a visão desse grande pensador é da gente dar a utilidade correta para algo que vai acontecer, que é a doença. Enquanto a gente tiver em mundos de provas e expiações, e até nos mundos regenerados, a doença se fará necessária. Então, enquanto a gente for visitado por elas, que a gente faça delas um bom uso. Como eu já falei aqui atrás, no caso da saúde, ser um bem. Da mesma forma, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes faz um mau uso da saúde. E isso é um mal. Então, o mal não é a doença,
ou a saúde em si, mas aquilo que eu faço com a doença ou com a saúde. Então é necessário, é o convite que o pensador nos faz, com que a gente olhe para tudo o que nos acontece de uma maneira diferente. Leon Denis, de novo no seu livro Depois da Morte, ele nos traz uma reflexão agora, pegando o vínculo morte colocado por Epiteto, interessante. Que, de uma maneira geral, como é que a gente se comporta na Terra? Quando alguém nasce, a gente faz festa, a gente comemora, manda presente e fica numa alegria danada. Isso é natural, eu não quero mudar isso não. Vamos continuar. E quando alguém morre, a gente quase morre junto. Entra em desespero e tudo mais. Aí Leon Denis fala assim: o homem, pouco esclarecido, chora e se lamenta sobre os túmulos, esses caminhos abertos sobre o infinito. Familiarizado com as leis do alto, era sobre os berços que deveria derramar sua piedade. Aí um dia um amigo meu leu isso aqui e falou: William, mas não quero nem ter mais filho desse jeito, porque já que tem que chorar ali do lado do berço. Não, isso aqui é para a gente extrair a lição profunda e não levar o pé da letra. O que está querendo dizer? Aquele que desencarna, é claro que desde que não seja uma morte provocada, mas uma morte natural, ele está se libertando de uma prisão, que é o corpo físico. E os espíritos falam isso para Kardec no Livro dos Espíritos. Que sentido faz a gente preso numa cela, numa cadeia, numa penitenciária, chorar e ficar triste, desesperado, porque um companheiro nosso, junto na mesma cela, recebe a liberdade? Então a gente vai opa, eu vou ficar com saudade de você, vou continuar preso aqui na prisão, você vai estar livre. Então a gente pode sentir saudade, pode até lamentar num certo nível, mas daí a ficar revoltado, aí não. Este é o ponto. No sentido oposto, quando alguém nasce, é como se alguém acabasse de entrar numa prisão. Aí Leon Denis fala, então a gente tinha que derramar a nossa piedade, era sobre estes berços. Ainda mais, meus amigos, quando alguém nasce num mundo de provas e expiações, extremamente necessários, é bom que se diga. Mas eu tenho até brincado com alguns amigos, né, que a gente sabia que a Terra era um mundo de provas e expiação. A gente só não sabia que teria tanta prova e tanta expiação. Aqui no Brasil, além de vivermos a pandemia, e numa situação crítica, né, o Brasil é um dos países, né, que, no momento, tudo muda muito rápido, tem um número muito expressivo de mortos, a gente só perde números absolutos para os Estados Unidos, e em números por 100 mil estamos aí em 10º lugar, levando em conta que tem alguns países, né, na frente assim que não servem muito de base por conta da sua população ser extremamente pequena. Mas aqui, além da pandemia, numa situação ainda que parece incontrolável, nós tivemos recentemente aqui uma invasão de gafanhotos em lavouras ali mais ao sul do Brasil. De repente veio uma nuvem de poeira da África que se dirigia aqui também. E teve aqui um vento muito forte, algo que não é comum, que deixou uma tragédia muito grande lá em Santa Catarina. Então a gente é visitado por muitas e muitas coisas que dão sinais de que a Terra é um planeta complicado, mas necessário. Necessário para o nosso progresso. Né? Deus não nos colocaria aqui por acaso. E nem sem sentido, sem necessidade. A questão 1, que eu vou utilizar para encerrar a minha fala, do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E muito se fala que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Podemos afirmar que ninguém sofre além daquilo que consegue suportar. Nenhuma dor está acima da nossa capacidade de resistência. Se assim fosse, se a gente imaginar que Deus manda um peso acima daquilo que a gente consegue carregar, eu preciso admitir então que Deus errou. E Deus não erra. Deus nunca errou
e jamais errará. Então, o que a gente precisa é compreender que Deus, de fato, é perfeito, que Deus é justo, que Deus é bom, é misericordioso e que Deus não falha. Então, o que a gente precisa é recalibrar os nossos olhos para, assim como Emmanuel nos propõe, a gente consiga olhar para o calor e para o frio e agradecer por isso. Que a gente olhe para a saúde e para a doença e agradeça a Deus pela oportunidade de vivenciar cada coisa. Porque todas essas situações vão nos oferecer uma oportunidade de aprender um pouco mais e, aprendendo um pouco mais, desencarnaremos melhores. Como diz um provérbio chinês que eu gosto muito: quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera. Quando entendemos sua finalidade, ela nos aperfeiçoa. Então, se a gente não compreende, a dor vai nos dilacerando. Se eu entendo a sua finalidade, mesmo que o meu corpo sucumba, eu sairei da vida aperfeiçoado. Esse é o nosso grande desafio. E aí a gente vai ver então se tem as perguntas aqui. Já tem, chegou, deixa eu abrir aqui o. Eu já apresentei uma ali. Ah, sim. Na frente. O Lauro Gonçalves, que trouxe a primeira. Eu deixei ela visível para você ver. Tá conseguindo ler? Sim, tá tranquilo. Não, tá bom. Bom, Lauro, devido ao nosso estado evolutivo, as doenças físicas ainda são as melhores alavancas de crescimento espiritual? Eu digo que eu não colocar como melhor, pior, talvez fique um pouco complicado, mas elas são necessárias. Por quê? Eu vou pegar aqui um trecho de Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser e do Destino. Vejamos. Enquanto o homem não tiver colocado seus pensamentos e seus atos em harmonia com as leis eternas, a dor será necessária. Aqui não está falando necessariamente doença, que dá para se distinguir. Eu posso sentir dor sem estar doente. E eu posso estar doente e nem sentir dor. Mas eu vou vincular a sua pergunta a essa reflexão de Leon Denis, porque eu acho que ela se encaixa também. Até porque a gente, às vezes, quando pensa em doença, automaticamente já pensa também num processo doloroso, né? Então, enquanto o homem não colocar o pensamento e os atos em harmonia com as leis de Deus, a dor será necessária. E ela cessará de se fazer sentir desde que isto ocorra. E ele complementa: todos os nossos males decorrem do fato de que agimos em um sentido oposto ao da lei divina. Se retomarmos o rumo correto, a dor desaparece com as causas que a originaram. Então, este é um ponto que a gente olha para a doença, para o processo doloroso, e fica muito preocupado com os efeitos. Como Kardec, em dado momento, nos disse, não adianta a gente, diante de uma ferida, ficar abanando as moscas. É preciso curar a ferida. Então, o processo de doença nada mais é do que um indicativo de que nós ainda não amamos o suficiente. Se a gente olha para a história de Jesus, para os evangelhos, mesmo que os evangelistas não tenham ali, obviamente, colocado tudo sobre Jesus, né, não está registrado tudo, mas a gente não vai ver, por exemplo, nenhum relato de Jesus doente. Porque é um indivíduo que amava e somente amava. Então, aquele que ama, como o Divaldo gosta de dizer, quem ama não adoece. Acontece que mesmo aqueles indivíduos que estão agora encarnados num processo de amor, podem ser visitados por doença. Neste período de pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado para não rotular as pessoas que são contaminadas ou que venham a desencarnar por conta da pandemia como indivíduos moralmente fragilizados. Eu percebo isso nas redes sociais, às vezes, das pessoas dizendo assim: não, é só vocês praticarem o bem, é só manter a vibração alta, porque aí a doença não pega. Quando eu leio isso, eu me recordo de uma figura, Eurípides Barçanufo.
Eurípides desencarnou em 1918, acometido da gripe, intitulada gripe espanhola. E Eurípides Barçanufo, que também é alguém que viveu aqui na região da minha cidade, eu falo isso, Evanisto, que a gente que mora aqui tem uma certa vontade de morar na Europa, né? É natural, assim. A gente conversou antes, eu fiquei encantado, então é uma maneira de eu passar um pouco de inveja em vocês, dizendo que a minha cidade está perto de onde Chico morou, de onde Eurípides Barçanufo viveu, Jerônimo Mendonça, então é só para uma brincadeira que a gente faz. Então, Eurípides amava. Eurípides, não só naquela encarnação, como nas outras, é alguém que veio já com missões maravilhosas. E ainda assim foi acometido, porque ali era a sua hora de partir. Então, diante dos processos dolorosos, a gente pode observar que há indivíduos que, de certa forma, negligenciam os cuidados necessários e são acometidos. E há outros que tomam todos os cuidados que estão ali à disposição e também são acometidos. Então, porque talvez precisava passar por aquilo num processo de aprendizado. Outro talvez passa para deixar alguma lição para os demais. Então é necessário a gente compreender que, na medida em que a gente avança, que a gente cresce espiritualmente, a sua pergunta traz um pouco disso, né, de estado evolutivo, as doenças físicas, elas diminuirão cada vez mais até que a gente ame plenamente e não necessite mais das doenças para nos fazer esses convites. Nós temos a Priscila, eu vou te apresentar, William, duas partes, né? Então, ela fala essa primeira parte, depois vem a pergunta, né? Acredito que estou fazendo o que prometi, apesar de poder fazer mais, mas às vezes penso que posso estar doente e sinto a mesma sensação de quando tive o diagnóstico. Agora vem a pergunta. O que posso fazer para me livrar desse fantasma? Seria um sinal de uma fé fraca? Prossiga, né? É muito comum nesse processo que a gente vive assim, uma dúvida: será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou fazendo menos do que prometi? Será que está na dosagem certa? A grande receita é prossiga fazendo. Porque a grande questão é a gente com Deus, né? Até porque muitas vezes vem julgamentos, vem questionamentos externos. O que a gente pode te dizer, qual que é o nome dela? Priscila? Priscila. Priscila, continue seguindo, continue fazendo. Enquanto a gente tiver oportunidade, enquanto a gente tiver condição, caminhemos, né? Essa questão de fé fraca, de fé fortalecida é muito relativa. Então não posso aqui dizer que a sua fé esteja ou não esteja fraca. Não tenho condições de afirmar isso. Mas o que eu posso dizer é, continue fazendo. Mesmo que continue doente, mesmo que receba a cura, é importante que a gente não desista. E mesmo que a cura não venha, e essa não estou falando do seu caso, que eu não conheço ele em específico, estou tratando agora de uma maneira mais ampla. Porque às vezes a cura não vem. E a cura não vindo não é um sinal de que a gente não está fazendo o que prometeu, mas sim é um indício de que a gente ainda precisa dela. E como eu encerrei a minha fala, mesmo que a gente desencarne com aquela doença, é importante que a gente desencarne aperfeiçoado espiritualmente. Muito se diz, por exemplo, e repito, não sei se é o seu caso, vou falar aqui de algo geral. Quando eu vou em velórios, às vezes alguém fala assim, nossa, a doença venceu o fulano. E a minha reflexão é, eu não posso dizer se a doença venceu ou não baseado na morte ou não do corpo físico, mas na forma como cada um encara a própria doença. Então a gente pode olhar, por exemplo, para a situação do Chico. Chico Xavier era um indivíduo cheio de doença, mas muita mesmo, eu não vou falar aqui para não acabar a live só falando da doença do Chico. E que desencarnou com elas. E alguém que amava muito. Mas a gente pode concordar que o Chico, apesar da doença no corpo físico, é alguém que saiu da encarnação aperfeiçoado.
Então, a doença permanecer ou sair não pode ser um indicativo de que a gente está fazendo o que promete, porque às vezes a gente precisa passar por aquela experiência. Nós temos novamente o Lauro aqui, William. Ele diz assim: como ser um doente cristão ou um bom doente? Olha, boa pergunta, hein, Lauro? Ser um doente resignado. Resignado é aquele que aceita, tem uma prece que chama prece da serenidade, que a pessoa pede força para mudar aquilo que consegue mudar e aceitação para aceitar aquilo que não é passível de mudança. Esse é o comportamento do doente cristão ou do bom doente. É aquele que faz de tudo para reverter a doença, mas aceita os limites da própria ciência ou aceita as necessidades pessoais e espirituais naquela experiência dolorosa que vive. Então, o doente cristão ou o bom doente, eu gostei do termo, nunca tinha pensado nisso, é aquele que vive o processo de enfermidade de maneira resignada. Eu tenho uma colocação, William, que eu vou trazer, porque não temos pergunta no momento, é do livro Fonte Viva de Emmanuel, que você está desenvolvendo. Então, nessas reflexões, Emmanuel diz assim: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Poderias desenvolver para nós, por favor? Nossa, perfeito. Se puder só deixar aqui na tela, Eu vou abrir diferente. porque essa parte do livro Fonte Viva é importantíssima. Quando fala que os males procedem do coração, a gente poderia trocar a palavra coração por espírito ou perispírito, como muitos preferem. Porque como é que funciona o perispírito? O perispírito funciona como uma esponja, né? A gente vai, ao longo da existência, fazendo um duplo movimento. Um movimento de receber no corpo físico aquilo que se chama impureza do perispírito. Então, muito se fala, por exemplo, que a doença do corpo é a cura do espírito. Por quê? Aquelas impurezas foram, num dado momento desta encarnação ou de outra encarnação, absorvidas pelo corpo e repassadas para o perispírito. Só que chega num dado momento em que há um movimento inverso, em que o perispírito, necessitando tornar-se mais sutil, vou usar um termo que Leon Denis gosta de usar em suas obras, necessitando se tornar mais radioso, ele necessita devolver para o corpo aquilo que o corpo lhe impôs num dado momento. Então, ele devolve, né, a doença como forma de curar a si mesmo. Então, aqui, quando ele fala que então, os males procedem do coração. Porque um coração em desacordo com as leis divinas, seja pelos pensamentos ou pelos atos, está absorvendo impurezas. E chega um dado momento que essas impurezas precisam ser devolvidas para o corpo físico. E aqui dá para a gente procurar também na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma pergunta que aparentemente não tem muita relação com o tema. Que se deve entender por lei natural? E a resposta é: lei natural é a lei de Deus, única, necessária para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Então a gente precisa fazer o quê? Ter atitudes, ter pensamentos mais próximos com a lei divina, com a lei natural, para que aí a gente consiga, então, progredir mais, ter menos dores, ter menos doenças. Enquanto isso não acontece, a gente pode utilizar, como Emmanuel vai dizer aqui, a ação medicamentosa, né, a injeção, tudo que a ciência disponibiliza, tudo que a ciência diz, olha, isso aqui é importante, isso aqui ajuda. Então a gente não pode abrir mão disso, mas reconhecer que esses medicamentos atuam no efeito, enquanto a ação na causa é a mudança de atitude. Porque se a gente continuar agindo da mesma forma, nós teremos os mesmos resultados. Para resultados diferentes, precisamos de atitudes diferentes. Precisamos mudar
o nosso coração. Olha, a continuidade do livro aí colocado pela Evanice, maravilhosa. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. É o caso aqui hoje. Muito bem, Vanis, obrigado por ter selecionado essa mensagem do Fonte Viva. É o caso vivido, né, que a gente trouxe aqui, ter colocado lá para ficar bonitinho aqui, ó, no instante da vida. É isso. A gente, às vezes, numa pequena melhora, volta a ter os comportamentos de antes. E aí a doença vai só num ciclo, né? De um vai e vem, porque a gente não extraiu a lição, como diz o provérbio chinês, e nesse processo a dor vai nos dilacerando. Tem uma história muito conhecida, muito falada, e que eu acho interessante que cada um conta de um jeito. Então eu vou contar do meu jeito, mas eu acredito que vocês já tenham ouvido aí de alguma outra forma. Mas conta-se que um auxiliar de construção chegou no seu serviço pelo primeiro dia e observou que ali tinha um cachorro uivando. Um cachorro, né, com algum desconforto. E aí aquele auxiliar trabalhou o dia, foi embora. No segundo dia ele chegou, o cachorro uivava ainda. E ele começou a ficar curioso. No terceiro dia, o cachorro uivando ainda. Aí ele decidiu procurar o seu superior e perguntar. Ele chegou e falou assim: olha, o cachorro está há 3 dias uivando ali, chorando. O que é que está acontecendo e tal? Aí o supervisor falou assim: ah, é porque ele está deitado em cima de uma madeira com um prego apontado para cima. E aquele prego, então, força em algum ponto do seu corpo que lhe causa dor. E aí ele uiva. E aí o auxiliar de construção teve uma ideia. Falou, mas por que vocês não jogam a tábua fora, então a madeira fora? Aí o superior falou assim, não, a gente joga. Só que construção você já viu, né? Sempre tem uma tábua aqui e outra ali. Então ele sempre acha uma tábua com um prego apontado para cima e ele deita naquele local. Então a gente meio que desistiu e deixa aquela tábua quietinha lá. E aí o auxiliar, incrédulo com aquilo, falou, mas não é possível. Ele perguntou então, falou, mas por que, que o cachorro fica uivando, fica chorando e não sai, não muda ali? Aí o superior disse, porque a dor que ele sente é suficiente para fazê-lo chorar e não para fazê-lo mudar de atitude. Então este é o convite que eu deixo para todos nós. Será que a dor que sentimos nos provoca apenas o choro e ainda não provoca a mudança de atitude? Se a gente não mudar de atitude, ficaremos assim como o cachorro, deitados, chorando, às vezes revoltados. Mas é a mudança de atitude que terá impacto verdadeiro, seja nesta encarnação, ou seja em outras. E quando a gente vê que o cachorro procurava outra tábua, é porque a gente acaba atraindo e sendo atraído para aquilo que a gente precisa. Então a gente às vezes vê pessoas passando por experiências muito semelhantes, repetidas vezes, porque de certa forma ela, assim como um ímã, atrai aquilo que ela necessita, aquilo que é o aprendizado. Assim como um aluno na escola, quando não atinge a nota suficiente, ele é atraído, ou seja, lhe é imposto que ele, aqui no Brasil, não sei como é que funciona aí, que ele repita de ano, que ele faça aquela mesma série novamente. Por quê? Porque ele não cumpriu a tarefa. A vida é mais ou menos assim. Quando eu lido com uma situação e não sou bem sucedido nela, a vida é tão bela e Deus é tão bom que Ele me dá infinitas oportunidades para que eu reviva, não na mesma forma, mas às vezes com coloridos diferentes, mas sempre no sentido de extrair as lições para o espírito imortal que sou.
Então, esta é uma mensagem que eu gostaria também de vincular a tudo que já foi falado aqui hoje. Eu gostaria de trazer um ponto para refletirmos juntos nesses momentos finais, como nós já vimos com as suas colocações também de Emmanuel, que a alopatia, a medicação, ela é necessária, como você colocou, porque também está à disposição com a própria vontade de Deus para nós. Por que ela muitas vezes não ajuda? É muito importante para quem de repente está aprendendo e vai estudar futuramente, porque nós acreditamos que somos seres trinos. Então, a alopatia atende à necessidade biológica, mas como a causa está no corpo perispiritual, que para nós é o perispírito, enquanto lá não for remediado, enquanto lá não for atendido os medicamentos da alma, como diz o Emmanuel, que nós temos a farmácia interna, não haverá a mudança completa. Está correto isso, Vini? Gostaria de... Perfeito, perfeito. Eu gostaria só de trazer um complemento inverso, que é quando a gente acha que deve atuar só no corpo perispiritual, ignorando. Isso é muito comum. A gente às vezes fala, não, toma só um passe, toma água fluidificada e faz uma prece que resolve. Às vezes não, às vezes é preciso a medicação, é necessário uma cirurgia no hospital. Então é a junção, né? Ciência-religião, para que a gente consiga atuar, seja naquele efeito desconfortável que a gente recebe por uma causa, como você muito bem disse, perispiritual, atuando também na causa, e aí nesse tratamento duplo conjunto, a gente está cumprindo aqui a nossa tarefa, né? Sim, seria o cuidar do corpo e do espírito que ensina o Evangelho, não é? Isso. E esse detalhe, muito bem lembrado, cuidar do corpo e da alma, ou do espírito, está lá no item, junto com os bons espíritas, da perfeição, do sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então está lá no sede perfeitos, esse detalhe de cuidar do corpo e da alma, do espírito. Ok. Com isso, nós estamos nos aproximando do horário final. Não sei